Mais uma premiação, mais uma análise por aqui. Essa semana nós tivemos o Grammy Awards e por aqui eu sempre trago uma análise dos looks que eu gostei e dos looks que eu não gostei. Mas dessa vez eu vou fazer diferente e vou trazer apenas os looks que eu gostei e a gente vai fazer juntas uma interpretação de modelagem de cada um desses modelos, ok? E eu vou começar pelo modelo que mais me impactou pela estrutura dele e óbvio que seria esse modelo aqui. Antes da gente fazer a interpretação de modelagem de todo esse detalhe, a gente precisa fazer a interpretação de modelagem da base. Porque sim, esse detalhe que sai do corpo, que sai da peça, envolve toda a região da linha dos ombros e a região da cabeça, ela é um drapeado. E todo drapeado precisa sim ter uma base. Então por isso que a gente tem basicamente um vestido embaixo de todo esse detalhe, de toda essa estrutura. Porque essa estrutura precisa ter uma base para ser costurada, para ficar fixa nesta região e também na região da parte da saia, que a gente consegue ver nitidamente aqui, que é onde começa o drapeado e depois ele parte para esses volumes além do corpo. Aqui nessa imagem a gente consegue ver nitidamente que esse decote é assimétrico, ou seja, ele não é igual dos dois lados porque ele segue a linha desse detalhe do drapeado. Aqui a gente consegue ver nitidamente que ele não é simétrico por causa que ele não vem no centro da frente. Essa parte não chega até o centro da frente, então traz essa assimetria para o modelo, que é conforme eles quiseram trazer esse detalhe do drapeado dessa estrutura. Aqui a gente também consegue ver nitidamente que essa peça tem alças dos dois lados, justamente para que fique firme no corpo e que dê sustentação para essa estrutura que sai, que vai além da peça, além do corpo dela. Já nessa imagem eu dei um zoom nela para mostrar para vocês que nesse recorte eles utilizaram o Tulle Illusion para dar a ilusão de que essa peça tem o recorte, que é só a pele dela, mas eles colocaram o tulle para deixar essa peça mais confortável e também moldar mais o corpo dela. Nessa imagem a gente também consegue ver que o drapeado, além de estar na estrutura, na parte da frente, ele também vem lateral e provavelmente na parte das costas nesse modelo aqui. Então aqui a gente precisa trabalhar com bastante metragem de tecido para conseguir trazer esse drapeado da parte das costas, lateral, frente e também a parte ampla e volumosa. Eu não sei te dizer com certeza como eles fizeram essa estrutura aqui, mas eu vou te falar como eu faria. E quando eu vi essa estrutura, eu logo pensei em uma sanfoninha. Eu não sei se dá pra fazer isso nesse vestido, gente. Mas pra mim dá a sensação de que essa parte aqui eu posso deixá-la mais estreita ou eu posso deixar ela mais larga. Então eu comando. Na minha cabeça, eu comandaria o efeito dessa peça. Na região do rosto aqui, eu faria a mesma coisa. Então quando eu quero mostrar um pouquinho mais o rosto, eu abro essa parte. Eu não sei se tu tá me entendendo, mas depois eu fecho. É essa a sensação que eu tenho. E para trazer esse efeito sanfoninha, a gente não consegue trabalhar com a entretela, até porque o tecido é transparente, a gente consegue ver a logo atrás da cabeça dela, da premiação, e a gente consegue ver uma parte do rosto dela e os ombros. E a gente também não consegue trabalhar com o crinol aqui para fazer esse efeito. Eu não sei se esse vestido tem esse efeito, tá, gente? É só coisa da minha cabeça. Eu não sei se esse modelo tem esse efeito de sanfona, mas, gente, seria muito interessante, porque se tu tá afim de ser sociável, tu abre o vestido. Se tu não tá afim, tu fecha ele e ninguém fala contigo. Eu achei maravilhosa essa ideia. Mas voltando aqui pra estrutura, eu iria trabalhar com o caninho, fibra, enfim, que tem dentro da barbatana costurável. A barbatana costurável, ela é feita de plástico, só que ela é vários tubinhos, vários caninhos de plástico. E aqui a gente consegue ter essa ideia porque tem leves costuras nessa parte. Então, quando eu vi isso, eu pensei o seguinte, em pegar esses caninhos que existem dentro da barbatana costurável e costurar eles com zigue-zague em todo esse tecido pra gente conseguir trazer esse efeito e abrir e fechar esse modelo. Gente, eu espero muito que esse modelo seja feito dessa forma, porque seria sensacional. Não estou sociável, estou sociável. Agora esse modelo tem um toque dramático que ele é levemente sutil na parte do busto. Aqui nós temos um decote, então, que ele é o decote em formato de coração, mas mais profundo, tá? Então a gente consegue ver nitidamente aqui. E a gente também consegue ver que
esse modelo, ele não foi feito baseado no recorte princesa tradicional que a gente trabalha para fazer com que ele fique ajustado ao corpo, principalmente na parte do busto. Nesse modelo, eles trabalharam com uma proposta de recortes em diversas partes. Então, esse modelo, ele tem vários recortes e depois eles foram fazendo uma sobreposição de bordado por cima, para não ficar aparente. Então, aqui, analisando ele, a gente não consegue ver nitidamente aonde tem um recorte que vai fazer com que esse modelo fique ajustado ao corpo dela. Agora, para a parte da modelagem desse vestido, a gente consegue ver que ele é um sereia com recortes. Então, eles trazem recortes até esta região aqui, ou seja, o modelo fica justo da linha cintura, quadril, quadril alto, até mais ou menos um pouco acima do joelho, porque a gente sempre precisa fazer a modelagem do sereia um pouco acima do joelho, para a pessoa ter mobilidade, ter conforto na hora de caminhar e não ficar caminhando bem curtinha, tá? Então, eles trazem esse recorte justamente para trazer o volume do sereia tradicional, mas aqui eles trabalham com vários tipos de manipulações. Já para manipulação de tecido desse vestido, eles trabalharam com plissado, corte circular, godê e também o efeito em jabot, que ele é feito a partir do corte circular. O efeito jabot a gente consegue ver nitidamente nessa parte, que ele é o corte circular e ele vai ficando com aquelas camadinhas, como se fosse, provavelmente você conhece como babado em cascata, que é o jabot também. Então, é o efeito em cascata que ele traz para esse tipo de manipulação de tecido. Então, a gente consegue ver aqui o plissado, o corte circular e o efeito em jabot na região da parte de cima. Primeiro ponto que a gente precisa avaliar é o tecido, que ele não é um tecido tradicional de vestido de festa. A gente já viu várias pessoas, várias famosas usando uma peça com esse tipo de material, e a gente consegue ver justamente pelo fato de que nessa peça aqui a modelagem não tem recorte tanto na linha da saia quanto na linha do busto. Então esse tecido tem muito elastano, esse material tem muito elastano, ele até deve ser bem difícil de ser colocado justamente pelo fato de que parece que ele gruda no corpo. Essa é a sensação que eu tenho. Então aqui a gente consegue ver que o tecido traz um efeito e um volume para a parte da saia único, certo? Aqui a gente também vai avaliar que a linha do decote, que é um ombro só, ela é do decote reto. Só que por que ele não fica um modelo tão fechado aqui nessa região? Isso porque, mesmo ele sendo um decote ombro só, reto, porque existe decote de um ombro só curvado, onde a gente trabalha com a linha mais curva e deixando mais à mostra a região do colo, que dá a sensação de que esse modelo não está tão fechado na pessoa que está usando. Mas aqui no modelo que ela está usando, a gente consegue ver nitidamente que ele é reto. Só que o decote de um ombro só, que a gente geralmente trabalha, é aquele que vem da raiz do pescoço e pega exatamente na linha da entrecavas, que é onde começa a nossa cava aqui. Vou deixar meu braço para vocês conseguirem entender. Então, ele vem reto aqui. Então, olhem a diferença. Se eu trago ele reto aqui, essa peça já vai ficar muito fechada em mim. Só que eles fizeram com que esse decote viesse mais para baixo. E aqui a gente também consegue ver que na região da alça a gente tem essa manipulação de tecido, como se eles tivessem pegado esse tecido e retorcido ele para trazer esse efeito e deixar essa alça mais alta, não digo larga. Porque aqui a gente consegue ver nitidamente que ela não é uma alça larga, porque ela não vem na linha da cava padrão. Ela segue uma linha reta, então a mesma linha reta que ela segue aqui, segue nessa outra lateral. Então são pontos importantes para a gente avaliar quando a gente faz uma interpretação de modelagem. Já aqui na parte da saia sereia, que traz o efeito que eu gosto, eles provavelmente trabalharam com recortes nesta região aqui. A gente não consegue ver nitidamente se é um corte em godê, porque a gente percebe que ele tem como se fosse um V aqui. Lembra do vestido da Anitta, que ele tinha um V também e ela abria depois? Dá a entender que esse modelo eles fizeram basicamente da mesma forma. Só que aqui a gente não consegue ver se foi usado nesgas para trazer esse volume ou se foi feito um corte em godê. E aqui nessa região, ao invés de fazer um corte reto na linha acima do joelho, eles fizeram um corte em V
como o modelo da Anitta, que a gente conseguia ver com uma nitidez muito melhor. E aqui a gente traz essa cauda com esse efeito maravilhoso de um sereia. A base desse modelo é um body com um decote em V profundo e a gente consegue ver, aproximando a imagem, que esse decote ele não tem tulle illusion na região da parte do busto. Então aqui a gente precisa trabalhar com uma estrutura que provavelmente, dependendo do decote, vai ser feita com aquele arame que é em V, que é como se fosse uma barbatana, mas ele já vem pronto. E se não, se ele for mais profundo, a gente costura barbatanas na linha desse decote, já que a gente não está trabalhando com tulle illusion para trazer estrutura e fazer com que quando a pessoa for para frente, não mostre mais do que devemos mostrar, não é mesmo? Então aqui a gente consegue ver também que esse modelo tem alça larga e a cava desse modelo precisa ser uma cava padrão porque a gente tem essa manga feita de cristal. E ela precisa ser costurada em uma cava padrão para dar a ilusão de que ela é uma manga. Então aqui a gente consegue ver que esse modelo ele precisa ser uma alça mais larga ou pode ser até uma alça mais estreita que vá dar sustentação nessa região do busto, porque a gente não tem tulle illusion nessa região, então ele precisa ser bem moldado ao corpo e também ela precisa ser a cava padrão para a colocação dessa manga de cristal. Essa parte pode ser feita apenas da região da entrecavas até o costado, aplicar esses cristais só nessa região. Mas a gente consegue ver em várias fotos que ela está usando que aparece cristal na parte de baixo também, então provavelmente está costurada. E essa saia nós temos uma fenda que ela é na lateral, mas ela é bem aberta justamente por isso, quando ela caminha ou quando ela está parada, a gente consegue ver as duas pernas dela na abertura dessa fenda. Aqui a gente consegue ver a manipulação de tecido feita em plissado. Então, tiras plissadas foram aplicadas na barra desse tecido para trazer esse volume e esse efeito maravilhoso para essa peça. Eu simplesmente amei. Mesmo o tecido da saia sendo um tecido mais leve, fluido, transparente, como a gente consegue ver, a parte da manipulação de tecido que foi costurada em toda a barra desse corte em godê faz com que esse modelo fique pesado e que ele não caia reto no chão. Então, por isso que a gente consegue ver essa parte mais curva, essa linha mais curva, justamente porque esse plissado acaba pesando esse modelo e dependendo do chão, ele acaba travando, então ele traz esse efeito. Não sei se vocês me entenderam, mas se fosse um tapete, ele iria travar, ele iria ficar ali e ele iria acabar puxando mais ainda e trazendo esse efeito mais ainda, porque lá atrás ele ia ficar preso e ela ia vir caminhando para frente, trazendo esse efeito e fazendo com que ele ficasse mais reto aqui. Conseguiram me entender? Trouxe manipulação de tecido na linha do ombro para deixar reto, eu já amei. Gosto muito de trabalhar com esse estilo, justamente por causa dos meus braços. Mas aqui a modelagem dessa peça ela é feita através da modelagem de uma saia envelope, que a gente consegue ver que ela é transpassada aqui, curva. Então, ela passa uma sobre a outra e ela é a saia envelope. Aqui eles trouxeram a mesma manipulação de tecido da saia para a parte do busto, que é feito através de pregas simples, sempre para o mesmo sentido, ok? Então, não é prega fêmea, não é prega macho, porque elas estão sempre para o mesmo sentido e elas estão exatamente na mesma proporção. E essa parte da linha dos ombros, a gente consegue trabalhar com um retângulo mais largo do que a medida final. Ou seja, é um retângulo que ele vem e a gente dobra ele aqui. Então, ele vai ficar dobrado. Essa forma é mais fácil para vocês visualizarem. Aqui é o acabamento que fica em toda essa peça, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. E a gente vai fazer a manipulação desse tecido e a gente vai posicionar ele na linha do decote para fazer com que uma parte fique mais estreita e a outra fique mais larga. Então é assim que a gente trabalha. Tem como trabalhar com corte circular aqui?
Tem, só que a gente vai precisar fazer a costura de acabamento aqui. O corte retangular é mais fácil e a gente não usa tanto tecido assim e o acabamento fica um acabamento limpo. Agora, para esse modelo aqui, mesmo ele sendo super volumoso, a gente tem um vestido base mais ajustado ao corpo, moldando o corpo dela. E a gente consegue ver através da transparência desse tule aqui. Esse modelo nós temos o decote exatamente no lugar, na linha do pescoço, na raiz do pescoço. E a cava, ela segue da raiz do pescoço até baixo, então deixando a linha dos ombros livre. E aqui, para desenvolver essa parte, além de todo o volume que tem embaixo, a gente precisa trabalhar com um corte circular. Então a gente vai fazer o corte circular, a gente vai franzir, a gente vai encaixar na linha do decote e na linha da cava. E aqui a gente consegue ver que a manipulação de tecido que traz todo esse volume maravilhoso para essa peça também é feito com tiras plissadas. Só que diferente do vestido da J.Lo, que a tira era costurada na base da saia em várias camadas para trazer aquele efeito que ficou incrível também, aqui eles costuraram no meio dessa tira. Então, justamente para que o plissado ele ficasse volumoso nas laterais, na linha de base, tá? Então, eles costuraram apenas na parte do meio dessa tira para fazer com que essa tira trouxesse mais volume para a peça. Então, a gente tem dois exemplos que são com tiras plissadas, que foram aplicadas de formas diferentes e trazem efeitos diferentes também. Então, a gente precisa avaliar tudo isso na hora de fazer a interpretação de modelagem. Já a modelagem da saia desse vestido aqui pode ser tanto feito por um corte évasé como por um quarto de godê. Isso porque as duas trazem um efeito muito semelhante. Mas na hora de desenvolver a modelagem, uma vai precisar da base retangular e a outra vai precisar da base circular. Aqui, para a gente ter a exata precisão de qual foi usada, a gente teria que fazer um teste com um veludo, cortar em um quarto de godê e um évasé para ver se o efeito ficaria semelhante a esse. Então, aqui na parte da saia, a gente pode fazer dessas duas formas, tu pode escolher a forma que tu mais gostar. Aqui nesse modelo, tem outros detalhes que eu simplesmente amo, que foi feito com corte circular. Esse modelo aqui tem um decote ombro a ombro, que ele pode vir como está o meu aqui, como ele pode ser um pouco mais acima, exatamente no ossinho do nosso ombro, ok? E depois a gente tem essa manipulação de tecido com corte godê. Então aqui a gente pode trabalhar tanto com um meio godê como com um godê completo. Eu trabalharia com o godê completo justamente porque ele traz mais camadas, traz mais ondas, mais curvas para essa peça aqui. E aqui nessa imagem a gente consegue ver que o decote ele vem mais na linha do ombro, no ossinho do ombro. E aqui um ponto muito importante, quando a gente faz uma peça que ela vem nessa região aqui e ela não tem nenhuma estrutura atrás que vá segurar esse decote, a pessoa precisa ficar sempre bem reta, para que essa peça não caia do corpo dela. Então aqui a gente precisa cuidar com esse ponto, ok? E a gente consegue ver que esse decote, ele tem um leve V aqui na parte do centro da frente, que é onde finaliza cada uma dessas manipulações na região dos ombros. E aqui nesse modelo, além do corte godê, a gente tem essas costuras que fazem com que essa peça fique mais rígida. Por isso que ela traz esse efeito do ondulado tão perfeito. Inclusive, eu trouxe esse mesmo efeito para uma peça que eu fiz e já eu vou disponibilizar o vídeo aqui para vocês. E para finalizar, eu trago o vestido da Beyoncé. Aqui a gente consegue ver que ele é um modelo tomara que caia com um decote coração profundo. Então, ele vem bem profundo na parte de baixo e ele também não pega a linha da entrecavas dela nessa região aqui. Então, ele é mais para baixo. Pelo fato dela ter bastante busto, a gente precisa trazer uma estrutura muito bem feita aqui. Então, a gente vai trabalhar sim com entretela, vamos trabalhar com barbatanas. E aqui a gente consegue ver que as barbatanas ficam em evidência e também elas são dispostas em 3 pontos em cada lateral,
Então a gente tem uma próxima ao centro da frente, uma basicamente na linha do recorte princesa e outra na lateral para trazer essa sustentação. Nesse modelo nós temos dois tipos de manipulação de tecido. O primeiro deles que a gente consegue ver é na região do busto, porque esse modelo não tem corte na linha da cintura. Então eles precisaram fazer essa manipulação justamente para ajustar ao corpo dela e fazer com que esse modelo fique um modelo sereia. A gente não consegue ver nitidamente pelo fato de que a fenda é muito larga. Por isso que as duas pernas dela aparecem conforme ela for caminhar e conforme ela for ficar parada. A fenda ser mais larga não deixa a gente identificar com tanta facilidade que esse modelo é um corte sereia, mas ele é ajustado à linha cintura, quadril alto e ele vai abrindo depois, trazendo esse efeito sereia. Depois, a segunda manipulação é através do corte circular, trazendo esse efeito de jabô tanto na parte da fenda, que a gente consegue ver nitidamente, quanto na parte da barra. Esses foram os modelos que eu mais amei dessa premiação e agora eu quero saber de você, com base na interpretação de modelagem que a gente fez, qual deles é o mais fácil de reproduzir? Comenta aqui embaixo que eu quero saber e a gente se vê na próxima premiação.